Olá, pessoal. Eu trouxe para vocês um exemplo de crônica, Um Cartão de Paris, de Rubem Braga. Rubem Braga era um jornalista brasileiro que teve uma atuação grande como jornalista em jornal diário, fez cobertura de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e também uma grande experiência como escritor, principalmente como cronista, um dos maiores cronistas do Brasil. Tem inúmeros livros publicados e as suas crônicas saíam publicadas também em jornais e também na televisão. Nos últimos tempos da vida dele, ele participou de crônicas televisivas. Ele lia no Jornal da Globo a sua crônica. Enfim, então ele é um exemplo de cronista. Quando se falar em crônica, tem sempre que se falar em Rubem Braga. Então, Um Cartão de Paris, ele é uma crônica curta, bastante reflexiva, em que ele usa o processo mnemônico, ou seja, a memória dele. Ele começa a contar um fato corriqueiro da vida dele, faz um resumo do dia dele, e ele acaba lembrando de coisas até da infância. Então, é o processo mnemônico, aquele processo em que uma coisa, a memória vai trazendo outra, vai linkando com outras coisas, vai buscando, resgatando outras memórias e vai compondo a sua crônica. Mas ele tem um objetivo, ele quer falar do Cartão de Paris. Ele tem uma temática, mas ele não vai direto a essa temática. Ele começa a falar de alguma coisa até chegar a fazer a sua reflexão a respeito do tema que ele quer. Então ele faz um apanhado do dia dele. Ele começa dizendo que ele passou o dia trabalhando e o trabalho dele era em casa, na cobertura do prédio onde ele morava, no Rio de Janeiro. E ele via o mar dessa cobertura e também ele tinha uma espécie de jardim e ele recebia visita de passarinhos. Então ele fala o que ele viu ali. Então ele dá um resumo para o leitor de que ele passou o dia trabalhando. Ele estava fazendo o quê? Lendo um livro, tomando notas a respeito desse livro. Depois ele passou horas revendo as provas do livro de poesias de um amigo. Esse era o trabalho dele também. E quando ele se ergueu, ou seja, quando ele saiu da mesa ou do escritório, de onde ele estava, e ele foi até a varanda do apartamento olhar o mar. E lá ele viu que o farol já estava pulsando na escuridão com as suas luzes brancas e vermelhas. Ou seja, de lá da janela, da varanda do apartamento dele, ele conseguia ver o mar. E como ele diz que as luzes do farol já estavam acesas, isso significa que já era noite, não é? Então ele falou da manhã, ele falou do dia, e aí o farol já estava com as luzes piscando. Tinha anoitecido. E aí ele ouviu o motor do barco de pesca, de um barco de pesca. Ele diz o arfar surdo. Arfar, na verdade, ele utiliza palavras que são utilizadas normalmente para seres humanos, né? Mas ele utiliza nas coisas. Então ele diz o arfar surdo do motor. O arfar é da respiração, né? No entanto, ele utiliza para o motor. Então ele utiliza uma linguagem, uma figura de linguagem que atribui características humanas para as coisas, né? Que são inanimadas. E aí ele diz assim, e uma ou duas luzinhas indecisas, ou melhor, indecisas luzinhas, luzes pequenas, né? Luzes pequenas. Então ele diz indecisas. Esse adjetivo também é uma característica humana. Quem é indeciso é o ser humano. No entanto, ele atribui essa característica a uma luz, ou as luzes, não é? Então ele faz isso, esse processo de figura de linguagem, que ele atribui características humanas a coisas inanimadas. Então isso se chama prosopopeia. Os pássaros já tinham se ido, ou seja, como era escuro, os passarinhos já tinham ido embora, né? Então ele lembra que de manhã ele viu rolinhas no telhado, ele viu andorinhas, ele fala, pareciam inquietas, né? Apareceram sanhaços, né? Que andavam sumidos, que são espécies de aves que ele tinha contato, que ele via, avistava do seu apartamento, né?
Agora todos tinham se ido, ou seja, era noite, né? Era noite e todos tinham se ido. Mas também, como a gente está falando, ele também pode estar usando um duplo sentido. Ele pode estar dizendo de um momento da vida dele que já está escurecendo, ele vai fazendo essa leitura, você pode fazer essa leitura de que amanhã era a claridade, era o dia, é a infância da vida dele, a vida dele ao longo da juventude. E agora eles tinham se ido, né? Então, à noite, os sanhaços andavam sumidos, fazia tanto tempo. Ou seja, ele está falando de um dia, mas ele também pode estar falando da vida, do processo mais do escurecer, mas ou seja, do fim da vida, né? Seria o fim do dia, era o fim da vida. E, de fato, ele morreu 3 meses depois, né? Aí ele fala assim, como esse processo mnemônico de uma coisa puxa a outra, ele fala, agora todos tinham se ido. É por isso que a gente pode pensar nesse paralelo que ele estabelece entre o dia e a noite, o entardecer e a noite, e a vida também. A manhã da vida seria a infância, depois o dia mesmo, o período em que a gente é adulto, a vida toda, e no fim, na velhice, seria o anoitecer. E ele diz assim, onde dormem os urubus? Mas essa pergunta não foi uma pergunta que ele fez. Ele se lembrou que o Jaime Ovalle fazia essa pergunta. Ele ficava inquieto e indagava. Já que ele falou de passarinhos, ele estava falando também dos urubus. Então ele lembra de um amigo do Jaime Ovalle, que era um compositor brasileiro. E ele diz que o Jaime Ovalle depois explicava ao Vinícius de Moraes, que também é um compositor, um poeta, um escritor brasileiro, que perguntava sobre os açougues. Por que os açougues à noite ficam de luzes acesas? Aí ele respondia, a carne é vaidosa, de novo atribuindo uma característica humana a algo inumano, né? Algo inanimado. Mas ele faz esse processo mnemônico, ou seja, a lembrança dele de uma coisa, ele fala de pássaros, ele lembra dos urubus, aí lembrou do Jaime Ovalle que fez essa pergunta. Aí depois ele já lembrou do Vinícius de Moraes e também dessa história da carne. Aparentemente, um assunto não tem a ver com o outro, mas é assim que se dá. É como no sonho, o sonho vai ligando coisas, memórias nossas que estão no nosso inconsciente, e a gente tem sonho com coisas que aparentemente não têm ligação nenhuma, mas elas estão lá no nosso cérebro, não é? Então é a mesma coisa quando nós estamos pensando, o pensamento faz a gente fazer essa ligação com coisas que aparentemente não têm sentido, mas elas têm, ele estabelece sentidos. E ele diz, quando eu era criança, não conseguia separar o céu da religião do céu da minha terra mesmo. Ou seja, ele é de Cachoeiro do Itapemirim, da mesma terra do Roberto Carlos. Então, quando ele era criança, ele ouvia na parte religiosa, certamente na igreja, os padres falando do céu da religião. Então, quando você morrer, vai para o céu, as pessoas boas vão para o céu, no céu. Então, é o céu da religião. E o céu da terra dele. O céu da terra dele que ficava acima dos morros e do rio. Então, na terra dele tinha morro, tinha rio. Então, era o céu de verdade. Então, era o céu da religião e o céu da terra dele. E aí, ele imaginava, quando criança, o céu cheio de passarinhos, né? Os passarinhos indo comer nas palmas das mãos das pessoas. Aí ele imaginava quantas saíras, tucanos, araras, papagaios. E aí ele fala papagaios peripatéticos. Peripatéticos é aquele andar meio cambaleante, né? Então, e o papagaio peripatético contando histórias a capengar de um lado para o outro, como velhos marujos do mar. Aí ele faz uma comparação, né? Chusmas de coleirinhos do brejo, pavões, ou seja, o céu da infância dele tinha todos esses pássaros, era uma beleza, né? E aí ele depois volta à realidade. Agora não tenho mais céu nenhum, ou seja, ele não tem céu da infância, nem tem o céu da religião, porque certamente perdeu a crença naquelas ideias, naquelas palavras sobre o céu, né?
isso é uma interrogação, mas é o que ele nos leva a crer. Agora não tenho mais céu nenhum, nem com pássaros, nem com anjos. E o meu céu da praia está escuro, com as estrelas brilhando fracas no ar enevoado. Ou seja, o que ele está vendo é o céu que ele está enxergando da varanda dele. E esse céu é escuro, porque anoiteceu. Então as estrelas estão fracas porque o ar está enevoado. Mas como é fácil de alegrar meu coração. Então ele diz que apesar disso, do céu dele já estar enevoado, também a gente pode pensar no paralelo que ele está dizendo. Ele falou do céu da infância, o céu da religião e o céu que ele está vendo agora. Ou seja, aquele céu que ele enxerga do terraço que está escuro, mas pode ser o céu da vida dele naquele momento, né, da vida. Então, um momento já está escurecendo, está enevoado, né, perdendo o brilho. Mas aí ele diz: mas como é fácil de alegrar meu coração. E aí ele muda, e aí ele se transpõe, leva o leitor para o que de fato ele quer falar, que é sobre o cartão de Paris que ele recebeu. Por que é fácil alegrar o coração dele? Porque ele recebeu um cartão de Paris. E não era um cartão de uma amante, nem de uma namorada. Era de uma amiga dele recente, alguém com quem ele tinha feito amizade. E essa amiga tinha sido muito gentil de se lembrar dele e mandar um abraço para ele, né? E também uma fotografia linda. Ele fala como está linda na fotografia. Então essa amiga estava em Paris, mas se lembrou dele. Então essa delicadeza gratuita, ele diz, me fez bem. Ganhei meu dia, ganhei minha noite, já não me sinto mais sozinho na varanda triste. Ou seja, ele fala da solidão, mas aí um pequeno gesto de delicadeza o fez sentir-se feliz, que era o cartão que a amiga mandou de Paris. E aí ele faz essa reflexão final. Se a velhice tem alguma coisa abençoada, é permitir essas amizades realmente isentas de malícia. Sentimento tranquilo, sem ciúme, mas ainda assim com uma delicadeza toda especial, com um sabor lírico muito leve. Esse cartão de Paris me fez bem, um grande bem. Vejam, ele faz uma reflexão a respeito da velhice, por isso que é possível perceber que ele faz implicitamente uma comparação entre o céu que ele está vendo de fato, que é o céu que escureceu, vendo do terraço, mas também pode ser o céu da vida dele. Na verdade, é aquela fase da vida em que ele está sozinho, ele já envelheceu, não é? Então, mas ele diz que se uma coisa, existe uma possibilidade. Então, se ele fala, se a velhice tem alguma coisa abençoada, é permitir essas amizades realmente isentas de malícia. Ou seja, ele diz, em outras palavras, ou sem dizer, ou seja, implicitamente, que a velhice é um pouco um fardo. Pelo que ele está dizendo, não que nós vamos achar isso exatamente, mas para ele, sim. Então, ele diz que a velhice tem um certo fardo para ele. Então, esse cartão de Paris fez com que ele se rejuvenescesse, ele tivesse um pouco desse sentimento tranquilo. Um envolvimento com mulheres poderia provocar ciúmes, mas naquela fase da vida é um sentimento somente sublime, algo que fez para ele, trouxe para ele uma felicidade. Então, neste momento de céu enevoado, escurecido, não é? Então, esta é a crônica do Rubem Braga, é algo bem reflexivo, porque, na verdade, ele quer falar da solidão, ele quer falar da velhice, mas ele fala também desses pequenos gestos que são delicados, né? Essa delicadeza dessa amizade sem um comprometimento maior. Isso é uma crônica. Ele fala dessa crônica e chama um cartão de Paris, mas ele fala de várias coisas que aparentemente não têm ligação uma com a outra, mas elas são coisas que vão ficando meio poéticas e são do cotidiano dele. É uma delicadeza, e essa delicadeza tem um sabor lírico muito leve. Então fez um bem para ele. O que fez um bem para ele? Aquele cartão. Vejam, é totalmente subjetiva e bastante poética.
e é uma crônica. Então, ela tem essa leveza, então ela tem muito mais de literatura do que de jornalismo. Então é isso. A crônica tem esse poder, né, de nos encantar.